Olá, prezado aluno, seja muito bem-vindo. Sou o professor João Paulo. Hoje eu vou mostrar aqui uma correção que eu fiz nessa redação e só mostrar alguns erros pontuais, né, que alguns candidatos fazem, né? Bom, o primeiro aqui que eu quero marcar é em relação ao tamanho da letra, né, de forma. Porque assim, muitas vezes o candidato deixa a primeira letra, né, quase que no mesmo tamanho da sequência das outras letras. Então, assim, é importante ter esse destaque marcado, né? Então, olha aqui, ó. Ao discorrer sobre a atuação das facções criminosas. Aí, ó, esse F aqui, né? Ó, esse C, né? Então, assim, fica meio misturado, ó. Esse R aqui, né? Ó, super. Então, assim, esse aluno cometeu esse deslize, né? Então, ele tem que deixar essa diferenciação entre a letra inicial maiúscula, né, e o restante minúsculo, né? Então tem que ter esse cuidado. Bom, o outro erro aqui que eu marquei foi a questão do truncamento. Então ele vem assim, ó, nesse contexto destacam-se a superlotação carcerária e o aumento da criminalidade, ponto e vírgula, né? A atuação dessas organizações dentro e fora dos presídios, ponto e vírgula, o crime e o tráfico de drogas. Então assim, como se ficassem soltas essas informações, né? Então, aqui ele poderia ter colocado uma vírgula mesmo, né? Porque o ponto e vírgula dá a entender como se fosse puxar um outro enunciado no mesmo campo semântico, certo? Então, eu acredito que ele pode melhorar esse aspecto da apresentação dos argumentos, né? Sem esse ponto e vírgula aqui, né? Bom, o outro aspecto também foi em relação ao tamanho daqui da letra, né? Que eu marquei, ó, pela Procuradoria Federal do Direito do Cidadão. Então, você vê aqui, ó, ele marca ó, o problema possui relação. Então, assim, olha esse P, é quase o mesmo padrão aqui do P, né? Então, assim, já não é uma palavra própria, né? Então, tem que ter esse cuidado. Bom, essa aqui foi em relação à adequação vocabular. Então, dessa forma, presos primários de baixa periculosidade, ao adentrar as penitenciárias, são compelidos a aderirem a alguma instituição criminosa. Eu acredito que a palavra instituição ficaria melhor como grupo criminoso, né? Instituição estaria levado mais para um órgão sério, né? Então, não sei se encaixa bem. Então, a questão da adequação vocabular. Bom, outro aspecto aqui que eu marquei nesse texto foi em relação a uns elementos de coesão, né? Então, em segundo lugar, é notória a articulação do crime no interior e exterior do cárcere. Ok. Aí ele bota nessa seara. Como articulação do crime, né? Eu entendo mais como uma substantivação, né, de uma realidade. Eu acredito que assim, se ele colocasse sob essa ótica, ou sob esse prisma, né, continuando a ideia, né, eu acredito que ficaria um pouco melhor, certo? Então, em relação aqui o 37, pelo que eu já aprendi, né, você pode colocar por extenso de 1 ao 20, né, porque são palavras curtas. E aí do 21 aos 99, né, você pode colocar por número mesmo, né? Mas só um detalhe, nada de erro aqui. Mas poderia ter simplificado. E aqui, ó, o ademais, em relação a esse parágrafo, por exemplo, vamos lá. Em segundo lugar, é notória a articulação do crime no interior e exterior do cárcere. Nessa seara, ao menos 37 facções prisionais atuam no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu gostei porque ele deu uma citação, né? Ele citou um órgão, né, para dar esse dado. O primeiro comando da capital, por exemplo, possui uma atuação em 23 estados e grande parte dessa organização interestadual se deve aos contatos obtidos pelos chefes do crime dentro do sistema penitenciário. Beleza. Aí, ó, diante disso, né, essa problemática é agravada pela inexistência de políticas públicas efetivas para a ressocialização dessa classe. Bom, na lógica do parágrafo, o que seria interessante? Ele colocou, né, que existe uma articulação do crime no interior e exterior do cárcere, ok? Falou dessa informação aqui, beleza? Foi colocando. Só que a conclusão dessa ideia, né, ficaria melhor se ele tivesse feito a articulação,
Beleza. Existe o crime no interior e exterior do cárcere, existe essa força, né, das organizações criminosas. Isso aí gera o quê? Qual é a consequência, certo? Porque nessa, ademais, essa problemática agravada, né, é como se ficasse em aberto, né? Ele colocou mais outra informação e aí como é que ele fecha esse parágrafo? Então teria ficado melhor se ele tivesse concluído essa relação entre a primeira ideia e a informação, ok? Bom, e por último aqui, ele coloca no quarto parágrafo, né, em relação ao crime organizado, né, que possui uma ligação umbilical com o tráfico de drogas. Também meio que quis questionar essa palavra umbilical, mas eu compreendi e não penalizei nesse caso. Mas nessa perspectiva, as polícias estimulam involuntariamente a elevação dos preços dos entorpecentes a atuarem apenas no modo repressivo. Ok, eu tenho um crime que ele possui uma relação com o tráfico de drogas, ok. Aí essa questão da polícia entrou aqui meio que de maneira, vamos dizer assim, de paraquedas, porque não tem uma relação coerente com a primeira ideia, certo? Então, assim, seria mais interessante eles expressar assim que para tal fato, né? Ou seja, questão do tráfico de drogas, os entorpecentes têm um alto preço, devido também a custo de fabricação, transporte, armazenagem e também, né, pelo fato da repressão policial ao retirar essas drogas do mercado. Por conta disso, aumenta o preço. Então, assim, o corretor não é obrigado a completar o sentido da frase do candidato. Então, o candidato tem que ser bem claro quando expõe essa ideia, né? E sempre mantendo a coerência. Pronto. E o último aspecto aqui que eu marquei foi em relação a, a esse viés, né? Então, por exemplo, sendo assim, políticas prisionais futuras devem possuir um viés efetivo no sofrimento das facções criminosas no Brasil e no cárcere, no cerceamento da circulação de entorpecentes. Ok. Mas que medidas efetivas seriam essa? Né? Quem faria? Quem seria o agente? O governo federal, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça? Então, assim, é importante marcar o agente, quem vai fazer, a ação e pelo menos o efeito. Né? Então, eu tenho três componentes aí. Ainda poderia colocar o modo, como seria feita essa ação e também um detalhamento. Então, são aspectos que você pode melhorar a conclusão. Outro detalhe que eu chamaria atenção para esse aluno seria em relação assim, a questão do tamanho da letra. Ele poderia talvez diminuir um pouco mais e caberia mais informações, né? Então, eu sempre falo que os alunos que tiram nota 1000 no Enem, né, eles escrevem quase que 14 palavras por linha, enquanto que a média dos alunos escrevem 8, né? Então, por exemplo, esse candidato que vai fazer o concurso, é importante também ele tentar diminuir para poder escrever mais, certo? Mas assim, eu já percebi que o texto dele já teve uma melhora, né, em relação à questão da argumentação, ele já colocou umas fontes para citar e fazer a defesa do ponto de vista dele. Precisa só melhorar um pouco a introdução, certo? E a conclusão. Então, pessoal, até a próxima, que seria o padrão CESP, né? Então, só mostrando os errinhos. E aqui a correção eu marquei também, deixa eu ampliar aqui. Opa. E aqui foi a correção que eu fiz, a pontuação que eu marquei dele, né? Então, minha correção eu mando aí escrita as informações para o aluno e a nota. Beleza? Até a próxima, pessoal. Isso aí foi uma correção que a gente fez. Valeu.